Vamos lá, então. Irmão, semana passada nós finalizamos aqui, é, até foi um pouquinho corrido, né? Teve bastante, né, bastante coisas que nós falamos aqui. E eu encerrei ali no capítulo 6 falando sobre aquela troca, né? A troca de império, a troca de reinado. E finalizamos falando sobre que o Senhor ele vem nos provando a cada momento, assim como aconteceu com Daniel, assim como aconteceu com os três amigos de Daniel, né, que primeiro Daniel foi provado por Nabucodonosor, da mesma forma, os três foram provados, né, na fornalha e foram seguros pelo nosso Senhor, né? Queremos que foi o nosso Senhor que esteve ali com eles. E após isso, no capítulo 5 nós vemos que houve uma troca de rei, ao qual o rei utilizou dos utensílios que tinha sido trazido do templo, usou para dar uma festa, né? E beber com os vasos de ouros que foi trazido do templo. Imediatamente uma mão do Senhor veio e começou a dar um decreto sobre o reino e sobre o rei na parede, né? Vocês depois podem ler ali no capítulo 5. E no capítulo 6 nós vamos ver então que assume agora um outro rei, um outro reinado, que é, se não me falha a memória aqui, Ciro. É Dário, perdão. Dário, o Medo-Persa, né? O Medo. Ciro virá logo após com a Pérsia. E você vai ver nesse capítulo que Daniel novamente ele é então provado, né, sendo lançado na cova dos leões. Então, o que que nós observamos disso? Cada vez que troca, né, de autoridade ou que troca de ambiente, cada mudança, há uma prova. Para quê? Para que isso também revele o nosso coração se nós damos continuidade em confiar, em esperar no Senhor. Então, irmãos, isso aqui não é algo exclusivo nosso. Não, e isso é algo que o Senhor vem nos mostrando desde a antiguidade. Desde lá do passado, o Senhor vem provando os seus para que eles se mantenham firmes. Amém? Depois nós vamos ver também com Jesus Cristo, quando Satanás prova ele, né? Quando ele está no deserto. E a Bíblia vai dizer que Satanás, então, ele se ausenta, ele sai por um tempo. Ou seja, quer dizer que se ele saiu por um tempo, ele voltará para tentar novamente. Amém? Capítulo 7 nós já havíamos estudado, né, algumas semanas atrás, fazendo uma comparação do capítulo 2 com o capítulo 7, né, da estátua e os animais, que fazem, né, um paralelo. Então, esse capítulo 7 nós vamos pular. Capítulo 8 ele vai falar sobre os animais também, só que aqui ele vai focar em dois animais. O primeiro animal, que seria a Babilônia, você vai ver que ele já não menciona mais aqui. Por quê? Porque o reino da Babilônia já havia passado, tá? Então você vai ver aqui dois animais, né, falando sobre um carneiro e sobre um bode, e vai também focar aqui nos chifres desses animais, amém? Que eu quero até ler aqui com vocês a partir do versículo 20, vai ficar uma forma mais clara para a gente observar. Capítulo 8, versículo 20, ele vai dizer assim: O carneiro que tu viste com dois chifres são os reis da Média e da Pérsia. Se você ler no início, até você vai ver que esses carneiros, eles tinham esses dois chifres, um era mais alto que o outro, tá? Mas era o rei da Média e da Pérsia, ou seja, Ciro e Dário. E o bode, versículo 21, e o bode áspero é o rei da Grécia, o grande chifre, ou seja, Alexandre o Grande, lembram? Que está entre os seus olhos é o primeiro rei. Então, esse bode tem um chifre, né, grande, que é representando o Alexandre o Grande. Ora, tendo sido quebrado, enquanto quatro se levantaram-se no lugar dele. Então, esses quatro chifres que se levantaram depois que o chifre grande foi quebrado, lembra dos quatro generais que sucederam Alexandre o Grande?
Então veja que os chifres aqui, eles representam os reis, né? Então o grande chifre, que é Alexandre o Grande, aí esse chifre grande é quebrado, ou seja, Alexandre o Grande morre, se levanta quatro chifres, ou seja, os quatro generais. Porém, não no poder dele. E no último, versículo 23. E no último momento do seu reino, quando os transgressores tiverem chegado ao ápice, um rei de semblante violento e que entende sentenças obscuras levantar-se-á, e a sua força será poderosa, porém não pelo seu próprio poder. Ele destruirá de forma espantosa e prosperará e praticará e destruirá o povo poderoso e santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e ele se engrandecerá em seu coração, e pela paz destruirá muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas ele será quebrado, sem uso de mãos. E a visão contada da noite e da manhã é verdadeira. Portanto, encerra a visão, pois ela é para muitos dias. Então, o que acontece? Esse finalzinho aqui, ele vai estar apontando para o anticristo, esse que se levantará. Você vai ver que ele vai se levantar contra o príncipe dos príncipes, que é o nosso Senhor Jesus. Então, esse último aqui, ele vai apontar para o anticristo. Esse pequeno chifre aqui também, que vai se levantar, eu não sei se vocês lembram que nós falamos numa aula anterior, que aponta também para aquele é, Epifânio, Etíoco Epifânio, quarto, que é um dos descendentes dos quatro generais. Dos quatro generais, somente dois, que é o Reino do Norte e o Reino do Sul, que se sobressaem. E do Reino do Norte, os descendentes dele vem esse Etíoco, é o qual ele vai representar, então, o anticristo. Amém? Esse aqui eu fiz só mais um resumo para nós finalizarmos, porque esse até o capítulo 8, como vocês observaram, você vai ver que são praticamente a mesma história contada ali ou mostrada de várias formas, né? Pela estátua, com vários metrais e com esses animais, e nesse último aqui apontando mais para os chifres. Mas você vai ver que a história, o contexto é o mesmo. Porém, agora aqui no capítulo 9 de Daniel, nós vamos ver uma outra questão. Amém? Abre lá a sua Bíblia, em Daniel capítulo 9. E aqui é incrível, irmãos, porque o povo estava no cativeiro e Daniel agora, há algo que eu achei interessante, é que você vai ver que Daniel, ele sempre que ele precisava dessa revelação, né, ou de alguma revelação dos sonhos, enfim, ele buscava o Senhor, né, para obter aquela revelação. Nesse momento, ele também busca o Senhor. Só que, primeiro, para saber sobre o fim do cativeiro, o que eu achei interessante é que ele busca nos livros, que é o que está descrevendo aqui no início do capítulo 9. No versículo 2, ele vai dizer assim: E no primeiro ano do reinado, do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, olha que interessante, que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos. Lembra que nós lemos semana passada a palavra lá em Jeremias, que Jeremias tinha falado que era de 70 anos? Então, ele lendo e estudando Jeremias, ele compreendeu que o tempo do cativeiro já estava próximo de se encerrar. E aí, o mais interessante aqui agora, irmãos, a partir do versículo 3, Daniel, o que que ele faz? Ele começa a buscar o Senhor. Então veja a importância. Esse capítulo 9 de Daniel, até o versículo 19, você vai ver Daniel agora se humilhando e buscando ao Senhor. Mas antes disso, ele busca nas Escrituras.
Isso nos deixa um exemplo, o quanto que nós temos que buscar nas Escrituras e também buscar ao Senhor para entendimento daquilo que nós estamos lendo, né? Porque por muitas vezes, se nós pegarmos a Bíblia e só ler, só folhear, mas não tirar um tempo para meditar, não tirar um tempo para orar ao Senhor e pedir para que o Senhor nos revele aquilo que está nas Escrituras, né? A Bíblia diz que a palavra do Senhor é espírito e vida. Então, nós temos que pedir para que toda essa palavra que nós estamos lendo, que ela seja transformada em vida para nós. E que também a gente entenda em que espírito está sendo ministrado, que está sendo falado, já que esta palavra é espírito. Então, a gente tem que também entrar em espírito. Inclusive, eu estava falando essa semana com os jovens, né, a respeito disso, que nós precisamos, principalmente quando nós vamos ter esse tempo, né, de oração, tempo da palavra, nós precisamos orar e entrar em espírito, né? Não posso eu passar o dia inteiro vendo coisas do mundo e daqui um pouco querer pegar a Bíblia e querer que o Senhor me revele, porque eu não vou ter compreensão. Eu não estou no espírito. Eu preciso estar meditando, me conectar, me desligar das coisas do mundo, estar atento às coisas do espírito, para que aí eu receba essas coisas do espírito. E aqui Daniel faz isso. Ele estava buscando nos livros, ele entendeu o que que ele foi buscar no Senhor. E Senhor, já se completou os 70 anos. Só que claro que ele não chegou cobrando a Deus dessa forma. Olha, e aí Deus, acabou o tempo, vai nos tirar ou não? Não é dessa forma que Daniel chega. Isso também é algo para que a gente se observe nesta oração de Daniel. Essa oração de Daniel é uma intercessão. Ele começa se humilhando, mas é uma oração de intercessão poderosa, ao qual você vê pelo menos aqui uns quatro pilares da intercessão. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque mais para frente acho que a Fábio vai trazer algo em relação à intercessão, mas esmiuçando esse texto aqui, irmãos, isso aqui é rico e poderoso o que Daniel faz aqui nas suas orações. Amém? Então Daniel busca o Senhor, se humilha, chegando no versículo 20. Nós vamos ler ali esse texto. Amém? Abra sua Bíblia. Então, Daniel 9, a partir do versículo de número 20. Ele vai dizer assim: Enquanto eu estava falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e apresentando minha súplica perante o Senhor meu Deus, pelo santo monte do meu Deus. Sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, ou o anjo Gabriel, a quem eu tinha visto na visão no princípio, impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta da oblação da tarde, ou seja, a oração da tarde, né, por volta aí das 3 horas da tarde. E ele informou-me e falou comigo e disse: Ó Daniel, eu saio agora para dar-te habilidade e entendimento. No princípio de tuas súplicas veio a ordem, e eu venho para mostrar-te, pois tu és grandemente amado. Portanto, entende a questão e considera a visão. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a transgressão e pôr um fim sobre os pecados, e fazer reconciliação por causa da iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Amém? Então, irmãos, aqui, todo esse texto aqui que nós vemos agora Daniel buscando ao Senhor, Daniel recebe através da sua oração irmãos, nós precisamos compreender como vale a pena, né, ter esse comportamento assim como Daniel de realmente tirar esse tempo de separação, né, de buscar o Senhor, que veja que Daniel, ele entende pelos livros que o tempo do seu cativeiro, ou seja, aqueles 70 anos já estava cumprido. E aí ele busca, ele se humilha, busca o Senhor.
Só que a revelação que vem para ele é a revelação, irmãos, do fim de tudo, do plano de ao total para ele. Não foi somente uma resposta referente a esse cativeiro de 70 anos. Claro que nós entendemos o quê? Que esses 70 anos de cativeiro são proféticos. E nós vamos ver aqui pela quantidade de semanas, que são 70 semanas. Então veja, quando o Senhor traz essa revelação, o que que o Senhor está dizendo? Olha só, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Então, depois dessas 70 semanas, terminaria tudo. Tudo cessaria. Tudo terminaria. Como ele diz, a transgressão e por fim dos pecados, a reconciliação por causa da iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. Então, passado isso, era fim. Acabaria. Agora, interessante, o porquê que o anjo veio? A Bíblia diz que o anjo veio porque, pois, versículo 23, pois tu é grandemente amado. Olha o que que o anjo fala acerca de Daniel. Agora, interessante, quando nós observamos aqui essa profecia, ele vai dizer assim, que essa profecia era para o povo de Daniel. Agora, quem era o povo de Daniel? Quem era a cidade de Daniel? Versículo 20. E enquanto eu estava falando e orando, eu confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. Israel. Então, irmãos, essa profecia é uma profecia direcionada para Israel, para o povo de Daniel, para Jerusalém, a cidade santa. Muitos acham que a profecia é para todos nós. E realmente, né, irmãos? Nós temos que pensar uma coisa: Deus, ele é Deus de Israel, né? Nós brasileiros muitas vezes costumamos dizer: "Ah, Deus é brasileiro", né? Nós lá que somos lá do Rio Grande do Sul somos um pouquinho, né, mais soberbos. Falamos que Deus é gaúcho. Mas não, irmãos. Deus é Deus de Israel. Deus é Deus de Israel. Deus veio para o povo de Israel. O porquê que nós observamos Israel? Porque nós fomos enxertados na videira verdadeira. Então, na verdade, irmãos, nós fomos incluídos nesse plano. E é por isso que nós observamos. Por isso que nós estamos atentos às coisas que acontecem em Israel. Por isso que os nossos olhos têm que estar atentos a tudo que acontece em volta daquele povo. Amém? Deixa eu compartilhar aqui algo com vocês. Vou compartilhar minha tela aqui que eu já quero. Vocês estão vendo? Deixa eu só ajustar aqui. Dá para ver certinho? Glória a Deus. Então, irmãos, quando o Senhor traz essa visão para Daniel, ele vai falar o quê? 70 semanas estão determinadas sobre a sua santa cidade. Agora, nós primeiros temos que ver quanto é 70 semanas. E primeiro, o que é semana para Deus? Nós precisamos primeiro compreender isso para que a gente entenda esse tempo. Então, semana para Deus é 7, ou Shabat, que é 7. Agora, 7 o quê? Pode ser 7 dias, como nós contamos, pode ser 7 meses, pode ser 7 anos.
ou pode ser 7 milênios. Então nós precisamos compreender em que sete o Senhor está falando aqui. Amém? Abra a Bíblia comigo lá em Levítico. Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25, a partir do versículo 8. Ele vai dizer assim: contem 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Tá? Qual que é o nosso foco aqui? Semana de anos. Amém? Então, vou colocar aqui na tela, para que a gente observe quanto que é as 70 semanas. Estão conseguindo ver? Olha só. Semanas igual a 7. Contar semanas de anos. Então, o que que eu vou fazer? 70 semanas, que está estabelecido sobre o povo, vezes 7 anos. Ao total, 490 anos. Então, o que que o Senhor está dizendo aqui para Daniel? Daniel, 490 anos está determinada sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E aí ele vai seguir dizendo assim, no versículo 25, lá, volta lá em Daniel. Sabe, portanto, e entende, desde a saída da ordem do restaurar e reconstruir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 62 semanas. A rua será reconstruída novamente e o muro, mesmo em tempos tenebrosos. E após 62 semanas, o Messias será cortado, porém não por si mesmo, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o final da guerra, desolações estão determinadas. Amém? Então, olha só. Povo de Daniel, versículo 20. Cidade de Daniel, versículo 20. Tudo aquilo que nós falamos. Aqui também. Deixa eu só passar aqui. Então, irmãos, como nós lemos aqui agora no capítulo, no versículo 25, a Bíblia vai dizer que sabe, portanto, e entende que desde a saída da ordem do restaurar e reconstruir até o Messias, o príncipe, serão 67 semanas e 62 semanas, totalizando 69 semanas. Agora a pergunta: essa contagem do tempo já começou? E se começou, quando começou? A Bíblia vai nos falar aqui, desde a saída da ordem. Agora, quando que saiu essa ordem? Quando que foi expedida essa ordem? Aqui, irmãos, nesses textos, os estudiosos divergem um pouco em questões de datas. Por quê? Porque se você lembrar, lá em Esdras e Neemias, você vai ver que tem alguns períodos da saída do povo. Você vai ver que Zorobabel vai voltar a reconstruir, só que um tempo depois, você vai ver Esdras também subindo a Jerusalém, e depois, um tempo depois, você vai ver também Neemias. Então, em datas diferentes. Só que quando você vai calcular essas datas, a data mais provável, que mais se aproxima,
seria a de Esdras. Amém? Eu vou passar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Olha só. Haveria então um período de 7 semanas. Lembrando, semanas de anos. Se são 7 semanas, eu tenho que fazer 7 vezes 7. Então, o primeiro período é de 49 anos, seguido de 62 semanas. 62 semanas, 434 anos, totalizando 69 semanas, né? Ou 483 anos, desde o decreto até a vinda do Messias, o príncipe. Ou seja, quando Esdras pega esse decreto na mão, começa a contagem até o Messias ser cortado. Olha o versículo 26 de Daniel. Daniel 9, 26. Ele vai dizer assim: E após 62 semanas, o Messias será cortado, porém não por si mesmo, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o fim será como uma inundação. Ou seja, nós, desde a saída da ordem de Esdras até Jesus, até o Messias, até Cristo, vão se passar essas 69 semanas. Amém? Eu vou dar as datas aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha só, em 2 Crônicas 36, do versículo 22 e 20, e também Esdras, do capítulo 1, versículo 1, tem a primeira ordem. Só que essa data está em 539 a 538 antes de Cristo. Essa é a primeira ordem. Posteriormente, nós vamos ter outra ordem. Segunda Crônicas 36, do 22 ao 20. Do 20 ao 22, perdão. E Esdras capítulo 1, do 1 ao 31. Só que essa data está de 539 a 538 antes de Cristo. Aí nós temos agora a segunda data, dada pelo rei Artaxerxes, que é a mais provável, que está em Esdras 7, do 11 ao 26. E essa data, ela dá a saída em 457 antes de Cristo. Como eu falei, irmãos, essas datas aqui elas vão divergir. Alguns você vai procurar, você vai ver que está 458. Então sempre diverge, não tem uma precisão, tá? E aí tem uma outra data, uma terceira, dada pelo mesmo rei em 444 antes de Cristo também, que aí está em Neemias, Artaxerxes 457 antes de Cristo, que está em Esdras 7 do 11 ao 26. E aí terá um outro decreto também do Artaxerxes em 444 a.C., o qual autorizou Neemias a reconstruir os muros de Jerusalém, que está lá em Neemias, no capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Agora, o interessante aqui, irmãos, quero que vocês reflitam comigo. Eu vou voltar lá em Levítico, se você quiser me acompanhar lá.
porque eu quero trazer algo aqui para vocês. É um detalhe no texto, tá? Que precisa ser observado. Em Levítico 25, no versículo, deixa eu ver aqui, a partir do 8 mesmo que nós lemos ali. Ó, observe uma coisa, marca aqui, ó, segura esse texto, tá? Segura esse texto aqui. Ó, em Daniel, no capítulo 25, ele vai dizer uma coisa aqui, ó, na parte B do versículo. Observe isso aqui. Ele vai dizer assim, ó, serão 7 semanas. Tá aqui na tela até, ó. Olha só, na tela aqui, ó. 7 semanas, que dá ao total de 49 anos. E tá aqui em Daniel 25. E 62 semanas. Ou seja, ele é fracionado. Você viu que ele poderia colocar aqui, ó, esse número cheio, inteiro? Mas observa que ele fraciona. Ele divide essa parte. Primeiro ele dá 49 anos e depois 434. Agora, vamos em Levítico ver o porquê disso. Levítico 25, no versículo 8, vamos continuar lendo. Ele diz assim, ó, e tu contarás 7 Shabbats, né, ou 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. E o espaço de 7 Shabbats de anos será para ti 49 anos. E por que esses 49 anos? Aí ele vai seguir explicando o porquê. Então tu farás tocar a trombeta do jubileu. Olha só. No 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, fareis tocar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis no ano 50º, e proclamareis liberdade e toda a terra e todos os seus habitantes. Isso será um jubileu para vós. Cada homem retornará à sua possessão, cada homem retornará à sua família. Então, quando ele separa isso aqui, voltando em Daniel, o que que ele está dizendo? Contando essas 7 semanas primeiras. Ele está contando o jubileu, ou seja, determinando essas 7 semanas, que era o limite para que fosse dado liberdade para o povo. E após essa libertação completa para que todo o povo voltasse, então agora nós vamos ter esse espaço dos 334, dos 434 anos. Amém? Ficou bem claro ali essa parte das semanas? Então, irmãos, Israel ele é um relógio para nós. Através desses textos aqui, o Senhor ele estipulou um tempo para o fim de todas as coisas, né? Então, nós conseguimos ver que através aqui dessa saída desse decreto, né, nós começamos uma contagem. Amém? Glória a Deus. Agora, vamos ver lá em Mateus. Eu vou trazer aqui, separa a sua Bíblia lá em Mateus 10. Eu trouxe aqui um desenho na tela, dá uma conferida aqui na tela para ver se vocês conseguem entender. Olha só, acredito que aqui vai ficar um pouco mais fácil de observar. Então, temos aqui a data de saída da ordem, o jubileu, que são as 7 semanas, igual a 49 anos. Amém? Agora nós vamos ter o espaço das 62 semanas. 62 semanas depois, até o Messias. Amém? Depois dessa semana aqui, veja, a Bíblia fala em 70 semanas. Só que até então, 62 semanas mais 7 dá 69. Então veja que até Cristo, até o nosso Senhor Jesus, tinha completado 60 em 9 semanas. O que que nós compreendemos por isso? Que
A última semana, que nós chamamos de a grande tribulação, que é a última semana que falta para completar, se completaria depois de Cristo. Ou seja, Jesus morre na cruz, ressuscita. 7 anos depois, tudo terminaria. E olha que incrível, eu estava até lendo aqui em Mateus, no capítulo 10. Abra lá sua Bíblia. Mateus capítulo 10. Até estava lendo essa semana aqui com o Cauã e achei interessante esse texto. Por quê? Porque você vai ver em Mateus capítulo 10, o Senhor, ele começa seu ministério, você vai ver que ele escolhe os seus discípulos e ele vai começar a dar uma ordem aqui para os discípulos, para que eles não, a partir do versículo 5, ele, ó, não ireis pelo caminho dos gentios. A partir do versículo 5, olha que interessante isso. Ele vai dizer assim: não ireis pelos caminhos dos gentios, e não entreis em nenhuma cidade de Samaria, de Samaritana, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja, nosso Senhor, ele foi enviado para Israel. Tanto é que é essa a ordem que ele dá para os discípulos. Versículo 7. E enquanto forem, pregai dizendo: o reino dos céus tem se aproximado. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mas olha que interessante. Não provisioneis ouro nem prata, nem cobre nos vossos cintos. Ou seja, o que ele diz assim? Ó, não leve provisão. Não leve. Versículo 10. Nem alforje para a sua jornada, nem duas túnicas, nem calçados, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. O que eles estavam fazendo? O Senhor aqui, ele estava curando. Se você ler os capítulos anteriores, ele estava curando os enfermos, ele estava expulsando os demônios. E os discípulos, é lógico, irmãos, isso aqui foi tudo muito rápido. Imagina eles vendo isso aqui, eles ficaram admirados como que o Senhor fazia essas maravilhas. Só que aí o Senhor chama os discípulos e dá essa autoridade, diz assim, ó, agora vai vocês, vão vocês. E o Senhor dá essa autoridade para eles. Só que aqui, o que que o Senhor está fazendo agora com eles? Está dizendo assim, não levem provisão, não levem nada, porque aqui, irmãos, eles estariam totalmente dependentes do Senhor. Ou seja, eles estariam vivendo pela fé. E eu creio que o Senhor enviou eles dessa forma, por quê? Porque para realizar todas essas obras de curar e expulsar demônio, eles teriam que fazer também pela fé. Então veja que na verdade foi um treinamento hard para eles. Não teve muito tempo assim, é rápido para que eles pudessem fazer isso. E olha só, em qualquer versículo 11, e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, investigai quem nela é digno, e ali vos hospedeis até prosseguirdes. E quando entrardes em uma casa, saudai. Aqui o Senhor vai começar a dar toda a instrução. Eu quero focar aqui agora no versículo 23. Aqui o Senhor vai estar falando que eles vão ser entregues às sinagogas, que pais se levantarão contra os filhos contra os pais. O Senhor vai dar todo o que vai acontecer com eles nesse percurso. Mas olha no versículo 23, o Senhor vai dizer assim, ó: quando os vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade, vos digo que não tereis percorrido a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Agora, entenda isso aqui. O que que ele está dizendo? Olha, saiam pregar pelas cidades, mas não saiam de Israel, não saiam dos limites. E aí ele explica o porquê, o que que aconteceria. Só que ele vai dizer assim, olha, se você for perseguido em tal cidade, vá para outra, dentro do limite de Israel. Porque o que que ele falou aqui?
porque vocês não vão conseguir completar todas as cidades sem que tenha vindo o Filho do Homem. Ou seja, ele está falando da sua vinda, da sua volta, porque é o final dos 7 anos. Ou seja, quando ele envia eles aqui, eles teriam pouco tempo para pregar. Então, esse, na verdade, era o plano original. Tanto é que ele dá essa ordem: não saio de Israel. Agora, qual que é a pergunta que nós temos que falar? Por que que 7 anos depois não deu fim em todas as coisas? Por que que 7 anos depois não acabou com tudo? Por que que nós estamos aqui até hoje? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Agora, lembra que nós falamos que a profecia ela é para Israel, que o Messias também é para Israel? Agora, o que aconteceu nesse período para que esses 7 anos não se completassem ou não se finalizasse essa época? Abra comigo lá em João, João capítulo 1. Algo precisou acontecer da parte de Deus. Irmãos, talvez você ainda não tenha um entendimento claro do amor de Deus para as nossas vidas. Eu quero que você entenda através disso que, se esses 7 anos estivesse se cumprido, nós não estaríamos aqui hoje. João capítulo 1. O que que ele vai dizer lá? Versículo 11. Ele vai dizer assim: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, ou seja, não são da tribo de Israel, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O que ele está falando aqui? Que creram, que nasceram pelo Espírito, foram introduzidos pelo Espírito. Agora, irmãos, se os judeus tivessem recebido Jesus, o Messias, uma porta não teria se aberto para nós. Eu e você, hoje, nós não estaríamos aqui, porque esses 7 anos já teriam se passado e tudo teria se findado. Agora, você já se perguntou por que que eles rejeitaram Jesus? Por causa do amor de Deus por nós. Irmãos, Deus endureceu o coração deles para que assim nós tivéssemos acesso ao Messias. E foi a partir disso, desse endurecimento do coração em parte dos judeus, para que eles não recebessem Jesus, foi que então uma porta se abriu. Agora, a pergunta: quando que se abriu? Quando que se abriu essa porta? Mateus, capítulo 15. Abra lá, Mateus, capítulo 15, versículo 21. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vai estar o texto aí na tela também.
Amém? E olha só que incrível essa história. Vai dizer assim: saindo daquele lugar, que lugar? De Israel. Jesus retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, olha só, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Irmãos, quando nós olhamos isso aqui, nós ficamos pensando assim: como que Jesus, que veio para resgatar o povo, como que ele não atende essa mulher? É simples, eu já volto aqui na leitura, eu vou trazer um mapa aqui para vocês. Dá uma olhadinha aqui nesse mapa. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês verem. Olha só, toda essa região que eu estou passando aqui, ó, Samaria, olha só. E o Senhor diz: não entre na cidade de Samaria, mas toda essa região aqui, ó, de Israel. Então, o Senhor deu ordem para que eles pregassem somente nessa parte. Agora me diga, a Bíblia está falando que Jesus estava em Tiro, na região de Tiro e Sidom. Deixa eu afastar aqui, ó. Aqui em cima, olha só, Sidom e Tiro. Tiro e Sidom. Bem fora da região de Israel. Agora, estranho, irmãos. O que que Jesus estava fazendo nessa região? E o curioso é que entre essas duas regiões nós temos Serepta. Quem lembra lá em 1 Reis, capítulo 17, onde que o Senhor manda que uma viúva sustentasse o profeta. E veja que foi na mesma região em que Jesus vem. Mas é uma região fora de Israel, e o Senhor mesmo tinha falado para que eles não fossem nas regiões dos gentios. Então o que que ele estava fazendo ali? A menos que tivesse judeus naquela região. Mas olha se isso aqui não é um plano do Senhor. Aí vem Jesus nessas regiões. Encontra uma mulher que a Bíblia fala que ela era dali, ou seja, ela era uma mulher grega, cirofenícia, ela não era de Israel. E aí, olha só o que que ele vai falar aqui na leitura. Vamos voltar lá. Deixa eu diminuir aqui. A Bíblia diz que então o Senhor não respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mas então o que que ele estava fazendo fora de Israel? Olha que curioso, irmãos. Vê, irmãos, isso aqui chega a ser tremendo porque muitas vezes nós buscamos sentido nas coisas. Não, tem que fazer sentido. Mas isso aqui não faz sentido. Se o Senhor veio para Israel, o que que ele estava fazendo fora? Mas veja que era um propósito de Deus. Era para que, através daquela luz que é Cristo, quando chegasse nessa região de trevas, revelasse o coração de alguém que tivesse fé. Agora ela vai dizer assim: a mulher veio e adorou. Ou seja, essa palavra adorar é se prostrar, ela se jogou aos pés de Jesus, de joelhos, e disse: Senhor, olha essa palavra, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Agora imagina, irmãos, você sendo chamado de cachorrinho, qual que seria a sua reação? Você tentando buscar ajuda com Jesus e ele te chama de cachorrinho. Ele te menospreza. Já pensou, irmãos, você ir buscar ajuda com o seu líder e seu líder dizer assim: Olha, não tenho tempo para você, eu não vim para você, eu não posso atender um cachorrinho? Como que você ia
reagir a essa situação. Mas foi isso que aconteceu. Agora, Jesus estava sendo mal educado? Não, irmãos, porque os próprios gregos chamavam, né, os judeus de cães, e se referiam a eles como isso. Então Jesus só trouxe essa questão para ver se ela se ofendia. Mas ele tinha razão, ele não veio para o povo de fora, ele veio só para Israel. Então, na verdade, ele não é que ele estava sendo mal educado. Na verdade, Jesus estava fazendo o quê? Sendo obediente a Deus. Porque ele veio para os da casa de Israel. Só que olha a resposta que essa mulher deu. Disse ela, 27, disse ela, porém, sim, Senhor, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou algumas versões vão dizer assim, dos seus senhores. O que ela está dizendo? Se o Senhor diz que é Senhor, se o Senhor diz que é o filho, eu sou o cachorrinho. E o cachorrinho também come das migalhas que caem da mesa dos seus donos, dos seus senhores. O que ela está requerendo pela fé dele? Aonde está a minha migalha? Irmãos, essa mulher ela agiu totalmente pela fé. Hoje, o que salva uma pessoa? A fé. E confessar Jesus Cristo como Senhor. O que ela fala aqui? Sim, Senhor. Chamou ele de Senhor. Ela se humilhou, ela reconheceu o senhorio de Cristo. E disse: se o Senhor é o Filho, né? Se o Senhor é Senhor, eu sou o cachorrinho. Aonde estão as minhas migalhas? E aí o Senhor responde para ela no versículo 28. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Qual que é o problema aqui agora? Que não é um problema, mas sim a solução para todos os problemas. É que a Bíblia nos deixa claro que o Senhor ele não faz acepção de pessoas. Então, se ele atendeu uma pessoa de fora de Israel, abre-se a oportunidade para todos da mesma forma. E de que forma? Aqueles que se curvam a Jesus, o buscam pela fé e reconhecem ele como Senhor. Então, irmãos, a partir desse momento, nós vamos ver o quê? Se iniciando o período da graça. E o relógio de Deus, que é Israel, é parado, é posto de lado. Por quê? Porque o Senhor pega o seu povo, coloca um pouco de lado. O, o povo de Deus, o próprio Senhor endurece o coração deles para que eles não recebam Cristo. Para que a partir disso o Senhor então saia de Israel. Essa mulher, pela sua fé, nos abre esse acesso. E agora se inicia o período da graça. Então, o relógio está paralisado. E nós vamos ver pelos textos, irmãos, há quanto tempo vai durar esse período da graça? Irmãos, até que entre o último gentil, até que o último seja salvo. Agora, quem de nós sabe quantos serão salvos? Ou qual será o último? Nós não sabemos. Por isso que importa que a gente pregue o evangelho, que a gente pregue o evangelho do reino. Por quê? Porque nós vamos anunciar, o reino está próximo. Assim como Jesus anunciou para os judeus, para o povo de Israel: Ei, arrependei-vos, porque o reino está próximo. E realmente estava próximo. Estava há 7 anos depois da sua morte. Porém, abriu essa porta para nós, que é o período da graça, que é o período onde que todos aqueles que estão fora de Israel, que não são do povo, têm essa oportunidade pela fé, serem enxertados na videira. Então, irmãos, eu não vou avançar muito, né, porque eu sei que esse assunto aqui é um assunto mais complexo, mas nós precisamos compreender
Tamanha bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Irmãos, não era, não era para nós estarmos aqui. Agora, entenda uma coisa, irmãos. Deus exterminou exércitos, povos, nações por causa de Israel. E aí, agora, Deus vai colocar Israel um período de lado para um povo pecador, para um povo iníquo, para um povo que não é povo dele. Então, vocês estão entendendo em que vocês foram introduzidos? O tamanho da graça que nós recebemos pela fé? Agora, para nós termos acesso a isso, não bastou o nosso Deus e Pai deixar a menina dos seus olhos, porque a Bíblia se refere a Israel como a menina dos olhos de Deus. Não bastou o Senhor deixar a menina dos seus olhos de lado por um tempo. Ainda teve que morrer o seu filho. Então, irmãos, quando nós pensarmos, né, em salvação, nós temos que pensar justamente nisso, que o povo de Deus foi deixado de lado, o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, precisou deixar a sua majestade, a sua glória, vir se tornar homem, assumir o nosso papel na cruz e morrer por nós, para que pela fé a gente tivesse acesso a esse período. Agora, o curioso é, irmãos, que só para vocês observarem, né, eu não cheguei a trazer aqui, não cheguei a fazer aqui no mapa, mas se vocês pegarem desde Adão e vocês fizerem os cálculos até Jesus, dá 4.000 anos. 4.000 anos. De Jesus até o ano 2000, 6.000 anos. E de 2000 agora até, digamos, 2030, estaria se cumprindo o chamado de Jesus, desde o seu nascimento até o início do seu ministério e até a sua crucificação. Porém, esse tempo que nós estamos contando, ele não é um tempo preciso, por quê? Porque nós estamos num calendário gregoriano. Então não se tem uma precisão dos tempos. Mas que os tempos estão muito próximos do fim, sim. E como que nós sabemos? É simples. Toda a criação, você vai ver que o Senhor vai estar falando do primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, quinto dia e o sexto dia. E no sétimo dia ele descansou. E os textos também falam que um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Então, irmãos, se vocês pegarem a criação, é como se fosse em 7.000 anos, e Deus descansou. Nós já passamos os 6.000 anos. Só que nós temos que entender que nós temos mais 1.000 anos do governo de Cristo, que é o milênio. E após ver isso vem o descanso. Então, irmãos, está muito próximo da vinda do nosso Senhor Jesus. Agora, entenda que essa graça, ela também não pode parar em nós. Porque vai chegar um momento em que as coisas vão perder a graça, em que não haverá mais graça. Então, o que que nós podemos fazer? Pregar ao máximo de pessoas para que eles também tenham acesso a essa graça de Deus, para que eles não fiquem sem receber essa graça de Deus que nos foi alcançada. Amém? Eu vou encerrar a gravação por aqui para nós continuarmos a conversa.